Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, dê aquela força, deixe seu like, comente, compartilhe o conhecimento, lembre-se que estudar é sempre preciso e o nosso assunto de hoje é a Guerra Fria, que aconteceu entre 1945, ou seja, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, com o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos ver na aula de hoje como foi que começou, o que foi essa Guerra Fria, as principais táticas de cada nação nela envolvida e como ela se desenrolou. Então vem comigo que a gente vai aprender bastante. A Guerra Fria foi uma disputa ideológica entre capitalistas e comunistas. Mas quais as diferenças principais entre um grupo e outro? Bom, no capitalismo nós temos os meios de produção e serviços privados. Então, o Estado ele tende a gerir o mínimo possível. Os empresários eles têm mais espaço. No comunismo há um controle dos meios de produção e serviços pelo governo, ou seja, pelo Estado. No capitalismo nós temos o livre mercado, uma livre concorrência. Mas no comunismo nós temos o monopólio por parte do Estado, já que é ele quem controla tudo, inclusive preços e produção. No capitalismo nós temos a liberdade do indivíduo, a democracia. No comunismo, indistintamente. Então, em todo o comunismo você vai ter isso, coletivismo, que redunda sempre numa ditadura. O partido que está no poder, ele diz que a democracia acontece quando o partido, que é único, que a gente vai ver já outra característica, ele coloca à disposição da escolha, em alguns casos, como o caso de Cuba, nomes daquele partido para serem escolhidos. A democracia para ele seria isso. No capitalismo nós temos vários partidos, né? O pluripartidarismo é característica do capitalismo. Já no comunismo, nós temos como característica o unipartidarismo, partido único, que é geralmente o Partido Comunista. No capitalismo, nós temos o individualismo, né? Então, isso marca o capitalismo, que vai fazer com que a sociedade ela seja segmentada, classe alta, classe média e classe baixa. Já no comunismo nós temos a igualdade social, com exceção para os dirigentes. Então, abaixo dos dirigentes, todo mundo ganha por igual, não há uma distinção social, ok? Geralmente redunda em miséria. No capitalismo ainda nós temos uma economia regulada pelo mercado, então o governo ele se intromete o mínimo possível para não prejudicar os negócios da economia. Já no comunismo nós temos a economia regulada, controlada pelo Estado. No capitalismo nós temos a possibilidade de cada indivíduo enriquecer. Já no comunismo nós temos a pobreza generalizada, vide casos de Cuba, Venezuela, certo? E com exceção da China, daqueles que estão lá no poder, ou aqueles que são empresários, também é outro caso. E Coreia do Norte. Agora que sabemos a diferença entre capitalismo e comunismo, lembrando que isso aqui é uma definição bem básica para a gente seguir com a nossa aula, certo? Vamos ao tema. O que foi a Guerra Fria? Foi uma disputa pela hegemonia, ou seja, pela liderança política, econômica e militar que aconteceu entre os Estados Unidos, que são um país capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era comunista, certo? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembre que Estados Unidos e União Soviética estiveram lado a lado no mesmo grupo dos aliados lutando na Segunda Guerra Mundial. Mas quando acabou, cada um foi para um lado. Por quê? Porque eles queriam queriam propagar pelo mundo os seus modelos socioeconômicos, né? No caso dos americanos, capitalismo, no caso do comunismo, dos soviéticos. Estados Unidos e União Soviética tentaram implantar em outros países seus sistemas políticos e econômicos de 1945 até 1989.
E é aí que vai haver um choque entre capitalismo e comunismo. E é aí que começa a chamada Guerra Fria. Por que o nome Guerra Fria? É um conflito no campo ideológico, certo? Nós não vamos ter nenhum caso de conflito direto, conflito armado, né? De um invadir o outro, o território do outro, no caso dos Estados Unidos e da União Soviética, e eles entrarem em conflito como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não, esse conflito vai se dar no campo ideológico, embora eles vão, nesse período, fomentar as guerras nos países para estabelecer hegemonicamente seu pensamento. Nós vamos ter nesse período o armamento nuclear pesado de ambos os países, eles vão se armar até os dentes de bombas nucleares, porque os Estados Unidos viram que com o teste das duas bombas lá no Japão, lembre, né, que os americanos explodiram a bomba japonesa, os japoneses ainda não tinham se rendido, né? Aí já nos últimos eles se renderam, porque eles estavam ainda atacando lá no Pacífico, só que nos últimos dias eles se renderam. Alguns ainda cogitaram não explodir a bomba, mas os americanos queriam testar o potencial dessas bombas em campo. Mas não vai acontecer, como eu já disse, conflito militar nenhum entre americanos e soviéticos. Mas nós vamos ter conflitos estimulados por eles. Por exemplo, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, antes a Coreia era um só, né, a Península Coreana, ela era uma só nação, um só país. Só que vai haver ali uma guerra, ok? Por quê? Porque vai ter um grupo que quer o comunismo, instalar o comunismo, e vai ter um grupo que não quer que esse comunismo se instale. Então, o grupo comunista foi apoiado pela União Soviética, e o grupo que não queria o comunismo foi apoiado pelos americanos. Resultado, a Coreia se dividiu em duas, ficando a Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista até os dias de hoje. Nós temos a Guerra do Vietnã, com essa imagem que ela é icônica, né? O que chama a atenção principalmente é a menina, essa menininha correndo pelada, né? Nua, diante de uma explosão. Então nós temos também mais um caso aí do Vietnã, em que um país ele estava embaixo do conflito, ele estava sob o conflito de duas forças, comunista e capitalista. Quem acaba vencendo a Guerra do Vietnã são os comunistas, né? E o Vietnã, o comunismo se instala naquele país e vai ser um regime sanguinário. Já não bastasse a Guerra do Vietnã, né? E os americanos saem dali arrasados. A paz armada. A paz armada é chamado assim o período de equilíbrio bélico, ou seja, nem Estados Unidos, nem União Soviética, um ou outro era mais poderoso que o outro, mas havia um certo equilíbrio, de poder de guerra das duas nações, os exércitos e armamentos em seus países e em seus aliados. Então nós vamos ter ali cada um se armando até os dentes, mas também ajudando seus aliados a se armarem para garantir que aquele sistema político-econômico prevalecesse e não fosse destruído. Vai haver também um período de paz garantida, né? Mas isso era muito mais pelo medo de um ataque inimigo. Então, tanto os soviéticos como os americanos, eles tinham medo, eles estavam com o dedinho já apostos dos botões lá para lançamento de mísseis e tudo mais, mas todos eles tinham muito receio de começar um grande conflito, que eles não sabiam como ia acabar uma terceira guerra mundial. E é aí que nesse período vão se formar dois grandes grupos de países, né, para se fortalecerem militarmente. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que em inglês é NATO, né, North Atlantic Treaty, tratado, não sei, Organization, que agrupa Estados Unidos, Canadá, Itália, Portugal, Inglaterra,
a Alemanha Ocidental, que nós vamos entender por que isso aí, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Hungria. Já o Pacto de Varsóvia, que era uma das cidades soviéticas, vai reunir a União Soviética, Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia, todas nações de domínio comunista. E aqui você tem a bandeira dos dois, né? NATO, ou OTAN em português, e aqui o Pacto de Varsóvia. A corrida espacial. Bom, a corrida espacial foi uma disputa entre americanos e soviéticos, né? Vamos estar entre eles dois, para mostrar ao mundo quem era mais avançado tecnologicamente, se era os Estados Unidos ou a União Soviética. A União Soviética e os Estados Unidos. Assim sendo, a cada Laika vai ser o primeiro ser vivo, tá? Aí ao espaço, sendo lançada a bordo do foguete soviético Sputnik em 1957. Só que em 1954, os soviéticos já tinham lançado o seu satélite e posto em órbita. Então, os soviéticos saíram na frente na corrida espacial. E aqui você tem a cadelinha Laika, aqui à direita, embarcando no seu primeiro, único e último voo, a bichinha, né? Ficou no espaço, morreu. É aí que o russo Yuri Gagarin vai ser o primeiro ser humano, primeiro homem, a ir ao espaço, no ano de 1961, ou seja, 4 anos depois de Laika. E é dele a famosa frase The Earth is Blue, ou seja, a Terra é azul. Opa! Mas os americanos vão dar um passo muito maior em relação aos soviéticos, pois nós vamos ter a chegada do homem à Lua numa missão tripulada americana, transmitida pela televisão, 8 anos depois de Yuri Gagarin ter ido ao espaço, em 1969. Inclusive, ano passado, completou-se 60 anos, né, da ida do homem à Lua, que é, por muitos, principalmente os teóricos da conspiração, contestado como sendo uma propaganda americana, uma produção dos estudos americanos para intimidar os soviéticos. Alguns aí contestam, né? O fato é que depois dos anos 70 o homem não voltou mais à Lua, né? Como é que eu diria, missões programadas nesse sentido, inclusive pela China, para ir para a Lua, mas hoje o objetivo está sendo o homem chegar a Marte. Enfim. Caça às bruxas. Bom, Estados Unidos trataram de combater o comunismo através do cinema, da televisão, dos jornais, das propagandas e quadrinhos, como nós podemos ver aqui num quadrinho, onde nós temos na capa o tio Sam numa grande embarcação tipo Titanic, certo? E o quadrinho é intitulado The Red Iceberg, ou seja, o iceberg vermelho. E esse iceberg vermelho ele está cheio de lápides com com os nomes de várias nações, por exemplo, Polônia, Hungria, China, Tchecoslováquia, Coreia do Norte e Alemanha Oriental. E você pode ver que são nações que abraçaram o comunismo. E por que o iceberg, né? Porque as lápides, né? As lápides estão nesse iceberg vermelho. O iceberg vermelho é o comunismo, ok? Tanto é que olha o símbolo. As lápides, morte. Então, onde o comunismo, onde os países foram colocados, né? Onde o comunismo chegou, todos morreram. Inclusive quem era que estava em rota de colisão, se não tomasse cuidado, os Estados Unidos. E é aí que eles vão combater por meio, né, de uma massiva propaganda contra o comunismo. Eles vão divulgar
o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, e também vão prender quem defendesse o socialismo. Vários artistas e cineastas, eles vão ser perseguidos por conta do ponto de vista de defesa do socialismo, do comunismo, né? Leis vão ser instituídas nos Estados Unidos visando coibir o avanço do comunismo naquele país. Já na União Soviética não foi diferente. Houve perseguição, lá foi ainda pior, porque nos Estados Unidos havia prisão no máximo, mas não havia mortes, né? Não havia tortura. Já na União Soviética, não institucionalizada, mas voltando, na União Soviética houve a perseguição, prisão e execução de opositores do sistema pelo Partido Comunista. E aqui você tem um cartaz, né, em que a União Soviética estaria representada, o comunismo estaria representado por esse homem forte, né? E a criança deveria ser, como o povo deveria se espelhar nele. E cada nação vai criar seu próprio serviço de espionagem, seu serviço secreto. A CIA, lá nos Estados Unidos, e a KGB, na União Soviética. Então, funcionava da seguinte maneira: o objetivo era os espiões se infiltrarem nas nações, principalmente as nações inimigas, ou seja, espiões russos nos Estados Unidos, espiões americanos na União Soviética. O perigo é que quando eles eram pegos, eles eram torturados para confessar várias coisas e tudo mais. E todos eles tinham licença para matar, né, se fosse o caso. A divisão da Alemanha. Lembra que eu falei da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental? Vamos falar aqui. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que foi mais uma vez a grande perdedora desse conflito agora, né, da Segunda Guerra, como fora no primeiro, da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai ser dividida entre os vencedores. Ela vai ser rateada em 4 partes, entre os Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. E assim nós vamos ter o seguinte: a Alemanha, ela vai ser dividida em 2 partes. Na parte azul, ou seja, no Ocidente, nós vamos ter o domínio dos aliados, né, aliás, dos Estados Unidos, Reino Unido e França, né, o Ocidente, o capitalista. E na parte vermelha nós vamos ter o domínio soviético, ou seja, o domínio comunista. E aqui em amarelo é Berlim, que foi dividido em 4, vamos ver. Aí o que acontece? A República Democrática da Alemanha vai ser o lado capitalista, vai ser o lado comunista. Capital em Berlim, zona de influência soviética, socialista. Já a República Federal da Alemanha vai ser com a capital em Bonn, com a zona de influência capitalista. E aqui nós vamos ter, a Alemanha dividida entre as 4 nações. Nós vamos ter nessa parte verde de domínio do Reino Unido, na parte em azul domínio francês, nessa listrada domínio francês e americano. E na parte amarela, domínio americano. Na parte vermelha, domínio soviético. E lá na parte vermelha tinha Berlim, que os outros países não abriram mão para continuar pertencendo somente aos soviéticos. Aliás, para pertencer somente aos soviéticos. E aí eles dividiram Berlim em 4 partes também. A parte norte-noroeste com a França. A parte oeste com o Reino Unido. A parte sudeste, né, com o sudeste, é isso mesmo, sudoeste. Parte sudoeste com os americanos e a parte leste com os soviéticos. Então, em resumo, Berlim ficou nesse lado aqui, o lado direito, o lado esquerdo sendo capitalista, certo? E o lado direito sendo comunista. Então, Berlim foi dividida entre União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França, como nós já vimos no mapa anterior. E houve a construção do Muro de Berlim a partir do ano de 1961, que dividia
a cidade em dois lados, o lado capitalista e o lado socialista. Então aqui está uma foto do muro de Berlim sendo construído. E aqui uma pessoa tentando furar um buraco, cavar um túnel para escapar, né, entrar, passar pelo muro de Berlim. Ele é também chamado de Muro da Vergonha. E o mais interessante é que, como dividia o lado socialista do lado capitalista, todo mundo, né, do lado socialista queria, ou boa parte, queriam fugir para o lado capitalista. Por quê? E não o contrário. Porque o lado capitalista se desenvolvia rápido. Porque o livre comércio, ele como demonstra a história, por mais falhas que tenha, por mais mazelas que tenha sociais, mas ele estimula muito mais a riqueza e a prosperidade do que o socialismo, né, na sua vertente comunista, no que diz respeito à economia. Então, e fora a questão da liberdade, né, as pessoas queriam ser livres e numa ditadura você não é livre. Então, sempre que você vai ter relatos de gente cruzando para um dos lados do Muro de Berlim, era uma pessoa que vivia no lado socialista, cruzando para o lado capitalista. E muitas pessoas foram mortas nesse intento pelos soldados do lado oriental, do lado comunista. A cortina de ferro. Cortina de ferro, você pode perguntar, mas como é que uma coisa frágil, uma coisa mole, né, como a cortina, pode ser de ferro? Não é paradoxo não? Você vai entender. A expressão cortina de ferro foi cunhada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill em 1946. E o que significava essa expressão cortina de ferro? Era a influência soviética sobre os países do leste europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se tornara a grande inimiga dos valores ocidentais, como a democracia e a liberdade. Lá na União Soviética você não tinha democracia. Lá você não tinha liberdade. E o Ocidente, ele preza por essas duas coisas: o direito do povo de escolha e o direito à liberdade individual, né? E aí que Churchill vai dizer, olha, nós estamos diante da cortina de ferro. E por que cortina? Porque você pode entrever o que está lá do outro lado, né? Eram as fronteiras dos países. E o Winston Churchill é esse moço aqui da foto. Só que você não pode, porque ela é de ferro, você não pode passar para o outro lado por conta da fronteira, que ela é bem guardada pelos comunistas. Ela era, né, na verdade. E aqui você tem uma das cercas da época, ainda está preservada, né, do período comunista. Plano Marshall e a Comecon. Vamos falar do Plano Marshall. Trata-se de uma ajuda financeira oferecida pelos Estados Unidos, que prosperaram muito com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a países capitalistas lá da Europa para a reconstrução dele após a destruição da Segunda Guerra Mundial em 1947. Já a Comecon foi uma versão socialista, ou seja, uma ajuda financeira oferecida, né, uma versão socialista do Plano Marshall, só uma ajuda financeira, econômica, mútua entre os países comunistas em 1949. O fim da Guerra Fria e suas consequências. Bom, primeira coisa que a gente deve colocar na cabeça, por que é que a Guerra Fria ela teria chegado ao fim, né? Porque houve crise do socialismo. Quando Karl Marx ele propôs o comunismo, né, como solução final para todas as nações, então a história era cíclica, tinha começado com o comunismo primitivo e terminaria com o comunismo, né, que era a extinção das classes sociais, as pessoas vivendo de forma igual, sem necessidade inclusive do Estado. Só que Marx viajou muito na maionese, isso nunca se comprovou, e as suas ideias foram postas em práticas e todas redundaram em ditaduras sanguinárias, certo? Milhões e milhões de pessoas. Um livro chamado Livro Negro do Comunismo, ele lista cerca de, ou enumera, melhor dizendo, cerca de 100 milhões de mortos na conta do comunismo. Pois é, e por que o socialismo chegou ao fim?
por conta da falta de democracia. Também nos países socialistas havia atraso econômico. Todos eles eram pobres, né? Inclusive a União Soviética, que era enorme, só sobreviveu porque era enorme. Ela sugava de todos. O que acontecia não só falta de liberdade, falta de democracia na União Soviética, mas exploração. Havia os gulags, que eram campos de concentração, que serviram de base, serviram de espelho, de modelo para os nazistas nos campos de concentração, para matar os judeus lá na Alemanha. Os gulags, né? Eles eram campos de concentração soviéticos em que os chamados inimigos do regime, ou quem não concordasse com o comunismo, né? Ele ia parar por lá, trabalhar forçadamente, sem direito a nada, e morria lá. Muitos deles não aguentavam as condições. E alguns contam, alguns autores, inclusive esse que relata a questão dos gulags, né? Ele publicou, Alexander Solzhenitsyn, ele publicou o livro Arquipélago Gulag, né? Na década de 70, e isso foi um espanto para o mundo. Ninguém sabia o que acontecia por conta da cortina de ferro, ninguém sabia o que acontecia na União Soviética, e ele traz isso, né? Ele traz a riqueza de detalhes porque ele tinha passado por esses campos de concentração, ele tinha vivido por lá e tinha conseguido escapar, por isso que ele estava relatando o que acontecia, denunciando, na verdade. E ele conta também que havia a existência de empresas privadas, só que ocultas do grande público. Por quê? Porque se viesse a público essa informação, né, isso mancharia a reputação do comunismo, que estatiza tudo, ou seja, se apropria de todas as empresas privadas para o governo. E também vai haver a crise nas repúblicas soviéticas no fim dos anos 1980. Mas o fato que põe fim à Guerra Fria, né? Na verdade são dois fatos. Alguns historiadores vão dizer que foi esse de 1989, a queda do Muro de Berlim e consequente reunificação das Alemanhas Ocidental e Oriental. E aqui você tem uma das fotos, né, da derrubada do Muro de Berlim, o chamado Muro da Vergonha. Muitas pessoas, muitas famílias se reencontraram depois de décadas, né? E aqui você pode ver uma foto antes e depois da unificação da Alemanha. Essa aqui é no período, essa foto aqui, ela foi tirada no período de domínio soviético. E essa foto aqui já no período da unificação, reunificação alemã, né? Pós queda do Muro de Berlim. Mas outros autores vão considerar aqui, ó, o início dos anos 1990, o presidente russo, né, Gorbachev, ele vai promover reformas econômicas, né, abrindo, ele vai expor, ele vai abrir mesmo, certo, os arquivos, inclusive do regime, vai trazer à luz coisas secretas do regime soviético, e também vai abrir as portas da União Soviética para o investimento estrangeiro, certo? Ele vai firmar acordos com os Estados Unidos e vai promover mudanças políticas como abertura democrática no país que não havia, ok? E aí que nós temos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ela vai se esfacelar em 15 nações, tá certo? Nós temos aqui a maior de todas, a Rússia, mas nós vamos ter várias outras, como a Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, certo? Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Então, eram 15 nações que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, e elas vão, com a abertura político-econômica promovida por Gorbachev, né, o presidente da URSS, nós vamos ter o esfacelamento e a independência dessas nações, com elas aderindo ao capitalismo,
né? Todas elas saem do regime comunista e vão aderir para o capitalismo e vão ser chamadas mais tarde de economias em transição, que é justamente essa mudança da economia dominada pelo governo para uma economia de mercado, a economia mais livre. É aí que o capitalismo vai se sagrar vitorioso e acaba sendo implantado nos países socialistas. E essa foto aqui, ela é icônica. Por que ela é icônica? Ela é simbólica. É a abertura de uma filial da McDonald's lá em Moscou. Quando foi inaugurar, olha a fila de gente para consumir hambúrgueres americanos. Então você veja como essa foto ela mostra como o capitalismo ele se saiu vencedor desse conflito ideológico que foi a Guerra Fria. Pois é, aí você pode perguntar, e o comunismo acabou no mundo? Não, como já foi falado, você vai ter ainda países que ou tem traços comunistas ou adotam um comunismo escancaradamente. É o caso da Coreia do Norte, da China, da Venezuela, né, que apesar de dizer que é a democracia, mas tem traços socialistas caminhando para o comunismo. A Argentina está nesse caminho e nós temos aqui na América toda, nós só temos um regime declaradamente comunista que é cubano desde 1959. E tem outros, tá? Bom, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa aquele like, certo? Comenta, compartilha o conhecimento. Lembre-se que estudar é preciso. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e tchau, tchau.